Eu me referi aqui na abertura do programa à entrevista que o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, deu ao jornal O Estado de São Paulo. Ele fala sobre outros assuntos também, diz que as reformas serão encaminhadas ao Congresso Nacional agora em fevereiro, que houve consenso em relação a algumas propostas, como, por exemplo, a exclusão do imposto nos moldes da antiga CPMF, no caso da tributária, e a manutenção da estabilidade para os atuais servidores na reforma administrativa. Na essência, os dois projetos, a proposta de reforma tributária e administrativa, deverão seguir as linhas das últimas versões divulgadas pela equipe econômica. Além da restrição à estabilidade aos novos servidores, então quem entrar no serviço público a partir da aprovação dessa reforma não terá mais a estabilidade. Quem já está e estará até o dia da aprovação da reforma, continua contando com a estabilidade. Além do fim da estabilidade, a reforma administrativa deverá reduzir o número de funções das atuais 180 para mais ou menos 30. Criar um sistema de avaliação do funcionalismo baseado no mérito de cada um e ampliar a diferença entre o salário no início e no final da carreira, que hoje, em muitos casos, é de 30% mais ou menos, ou seja, o aprovado no concurso, começa a trabalhar e atinge o auge salarial em pouquíssimo tempo. A diferença é de 30%. Como eu me referi agora há pouco na Polícia Federal, o salário inicial é de R$22 mil. O final não está muito distante disso. Então, a carreira fica mais curta do ponto de vista financeiro. Também por isso, tanta pressão por aumento, pressão que geralmente... E tem um outro ponto, feliz, Rafael, que é o seguinte, como a distância entre o início e o topo é muito curta, você tem um desincentivo à produtividade aí, você tem um desincentivo à eficiência, você tem um desincentivo à dedicação, porque se ele já chega no topo da carreira, aos 35, 40 anos, um sujeito que vai ter que trabalhar mais 20, como que ele vai, né? Qual é o estímulo que ele vai ter? Ele vai ter que batalhar pelo reajuste, porque é a coisa que ele vai ganhar. Ele vai ter que batalhar por aquela promoção, como que fala? Automática. Ele vai ter que batalhar pelo penduricalho, porque se ele não tem mais para onde crescer, o que ele vai fazer? Eu defendo de maneira veemente o mérito do indivíduo conseguir um reajuste salarial, uma promoção, seja na iniciativa privada ou no serviço público. A minha dúvida só, Pedro, Cláudio, Thaís, ouvintes, internautas, é a seguinte: como evitar que um governo faça uma limpa de funcionários públicos quando houver troca de partido vencedor na eleição? E sem haver descontinuidade na prestação do serviço, entendeu? Isso tem uma... Hoje tem uma certa blindagem, né? Ninguém... Você pode ter ali até alguém mais tem lá, simpático, A ou B. Você tem os comissionados, mas tem o colchão dos concursados ali que supostamente deveriam servir como a estrutura do Estado, não é? Sim. Isso em tese, em algum momento, porque vai demorar, a estabilidade é só para o novo servidor, em tese isso deixará de existir, não é? Então a gente vai precisar de um pouquinho de grandeza também na hora em que houver uma troca, por exemplo, né, como a que houve no passado. Não, grandeza é muito subjetivo, né? Grandeza então. É subjetivo. Tem que ter método, tem que ter métrica, tem que ter sistema de avaliação. Aí sim, o sistema de avaliação tem que ser blindado da política, né? Como acontece em outros países do mundo onde há instabilidade. O sistema brasileiro é muito peculiar, assim. Não existe uma coisa assim parecida com o que tem aqui no Brasil, com a extensão dos direitos que tem aqui no Brasil. Diga, Cláudio. Enquanto houver estabilidade no serviço público, não há esperança de solução, de nenhuma solução que atenda ao interesse do país, né? Nós vamos carregar esse peso para sempre. É um Estado que sofre de obesidade mórbida e se recusa a perder peso. É simples assim. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, o Brasília está pronto para virar uma tem todo um programa aqui local, né, de transformar Brasília numa espécie de Estônia do ponto de vista da inclusão digital, né, tudo absolutamente digitalizado, mas o que está emperrando o andamento do processo, eu apurei essa história recentemente, é exatamente o servidor. Por quê? Porque o avanço da tecnologia torna cada vez mais dispensável a presença do burocrata, né? Cada vez mais dispensável a presença dele. E aí como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer ele vai favorecer isso? Ele prefere continuar apostando na criação de dificuldades
se não é para gerar facilidades, é no mínimo para realçar a sua própria importância. Eu existo, né? Eu atrapalho porque eu posso atrapalhar, portanto me trate bem, portanto pague o salário que eu quero, portanto mantenha a minha estabilidade no emprego. Está em curso aí, outra questão que o governo certamente está atento, essas pessoas do governo que estão pensando na reforma administrativa, está aí batendo as portas, esmurrando as portas do setor público, exatamente a moderna tecnologia. Quer dizer, tem aí uma infinidade de alternativas, de opções que recomendam o setor público, para se modernizar e para se tornar mais eficiente, adotá-las com urgência. Mas isso conspira sempre contra o interesse de quem está lá dentro. Quem está lá dentro não tem interesse nenhum em modernizar. Quer dizer, há uma incompatibilidade de eficiência, dessa expressão eficiência, com o setor público, né? Costuma-se dizer que no setor público eles têm o direito à ineficiência, né? Conquistaram esse direito, né, lá no concurso, quando lhe ficou assegurada a estabilidade do emprego. Bom, na reforma tributária, o que vem por aí é a junção de 2 projetos que já estão em análise no Congresso. O governo decidiu não encaminhar como PEC, mas medidas a serem incorporadas nesses 2 projetos. Um do deputado Baleia Rossi, que tem como referência o estudo do Bernard Api, e do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Vamos colaborar para tentar fazer as propostas convergirem, disse o ministro da Economia. Do Rauli ou Rauli, né? Rauli. Depende do Baleia Rossi na Câmara e o do nasceu, Luiz né? Carlos Rauli está no Vila Senado. Mascote é Rauli. O do Rauli está no Senado. E o do Bernardo Api tá na Câmara. É a convergência desses 2 projetos. O governo quer, em vez de apresentar uma terceira PEC, porque ambas são PEC, tem a PEC da Câmara e a PEC do Senado, o governo quer mandar medidas soltas para serem incorporadas na união desses 2 projetos. Vai a proposta de criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai reunir os principais tributos federais já em fevereiro. Depois, as mudanças no imposto de renda, que incluem aumento da faixa de isenção. O presidente tinha falado nisso aqui, né? Sim. Aumentar para até R$3.000. Ele disse que gostaria de aumentar até 5, mas deve ficar em torno de R$3.000 a faixa, né, de isenção. Então não pagaria imposto de renda quem tem renda mensal até cerca de R$3.000, um pouquinho menos do que isso. E também tem o aumento da cobrança sobre distribuição de lucros, ou a cobrança sobre distribuição de lucros na forma de dividendos para pessoas físicas e a redução da carga tributária de empresas de 34% para 20%. Agora, é o que o governo tem de fazer, mandar as propostas que ele entende serem as melhores do ponto de vista da reforma administrativa, do ponto de vista da reforma tributária. Agora, é muita coisa para o Congresso Nacional digerir em um semestre, né? Porque basicamente a gente está falando de um ano aí que tem... não vai conseguir. A própria liderança do governo já está dizendo que antes da eleição municipal isso não vai acontecer, porque não é um semestre, é abril, né? Agora, a gente também fala disso com uma naturalidade, né? Não, porque tem eleição, porque para. Como assim, né? Tem eleição, e aí? Bom, tira 15 dias antes, tira uma semana por mês, vai lá, faz campanha, volta. Né? Eu mesmo me culpo por isso. Às vezes a gente começa a atribuir naturalidade, né? 3 meses de férias, não, tem São João, não trabalha, tem Copa do Mundo, para. Como se eles tivessem de se preparar fisicamente, né? Ir pra Granja Comari, fazer concentração. Tem nada disso, pô. Tem de trabalhar e botar o país para andar. É no parlamento que a gente tem de discutir essas reformas e eles têm de trabalhar. É natural que se dediquem à campanha eleitoral. Agora tem de ter o presidente Rodrigo Maia está lá exatamente para montar um regime de trabalho que permita aos políticos fazer campanha política, mas ao mesmo tempo tocar o mandato para o qual eles foram eleitos, que só termina em 2022, né? Exatamente. E o problema é o seguinte, né? Todas essas propostas mexem com o bolso das pessoas, né? Todas essas propostas aí mencionadas e que estão sendo, de alguma forma, tratadas e modificadas pelo governo para serem encaminhadas para o parlamento, mexem com o bolso das pessoas. E aí o assunto é mais sensível. E me parece que nós não temos ainda clareza, né, do real alcance das mudanças, principalmente no imposto de renda. E isso
gera um desconforto natural para as pessoas que pedem há muito tempo a correção da tabela do imposto de renda. 100% de defasagem, Pedro. 100% de defasagem. Mais de 103%. E aí, o que nós temos em relação a isso? Nós temos medidas que vão na contramão disso, como essa história aí, mencionada pela Thaís no Primeira Hora, da questão do desconto daqueles que têm empregados domésticos. A gente pode discutir aqui, quem tem mais condições, é claro, que tem um empregado doméstico, 2 ou 3, dependendo da situação financeira. Essa pessoa tem de pagar mais imposto? É uma discussão a ser feita, mas eu acho que o sentimento do cidadão é o seguinte: eu estou pagando mais imposto para quê? Então, mas aquela coisa é o seguinte: o microempresário, o médio empresário, o pequeno e o médio empresário no Brasil, que são 80% das empresas brasileiras, eles não têm isenção na folha de pagamento deles, porque eles empregam pessoas. O empregador doméstico com o microempresário. Não, eu não estou falando disso. Eu estou comparando o microempresário, o pequeno empresário com a gente que emprega empregado doméstico. Então, assim, se a ideia é formalizar, porque a gente, hoje, o empregado doméstico é super formalizado, a gente paga o E-Social, paga fundo de garantia e tal. Se a ideia é formalizar, por que o cidadão recebe um benefício? São pouco menos de 6 milhões de empregados domésticos no Brasil, ou seja, 6 milhões de famílias brasileiras. 6 milhões de famílias brasileiras têm esse benefício, enquanto os outros milhões de empresários brasileiros, pequenos e médios, que empregam, tem o contrário, tem uma carga sobre o salário que é mais pesada do que a que gente paga, porque o E-Social já é mais barato para o empregador doméstico do que para o empregador do setor privado. Então, o E-Social já é menos pesado do que empregar formalmente um trabalhador na iniciativa privada. Mas esse é um empresário, ele vai ter lucro. Quem está empregando o trabalhador doméstico não visa lucro com essa iniciativa. Não tem lucro para ele, né? Por isso é que tem que aí para você fazer uma coisa mais igualitária, você tem que cobrar imposto sobre o dividendo, que é aquela coisa, o empresário, na hora que ele recebe o lucro, quando ele for receber a parte dele, aí ele tem que pagar imposto sobre isso, porque hoje ele não paga. Agora eu acho errado você comparar o sujeito que tem uma empregada doméstica, que não é empresário, que é um profissional liberal, e que tem uma empregada doméstica, claro. e o microempresário, que eu acho que também deveria ter uma proteção maior, por não ser um grande... Não dá para comparar o microempresário com... Ele tem o simples, né? Ele já paga menos imposto. Então, assim, no final das contas, eu acho que o debate aqui é um pouco o que eu falei no começo, para onde vai o recurso público no Brasil? Ele vai para aquela parcela da população que mais precisa ou não? Eu acho que os dados que a gente conheceu nesses últimos 3, 4 anos, em que a gente teve que se aprofundar no sistema tributário brasileiro e no sistema previdenciário e de assistência social no Brasil, ficou claro que não vai. Não vai. A política pública brasileira ela é regressiva, ela não é progressiva, ela não atende os mais pobres, ela atende a parcela mais rica da população, na sua maioria, como é o caso, por exemplo, da dedução dos gastos com saúde privada. Coloquei aqui, 70% da população brasileira não tem acesso ou não utiliza sistema privado de saúde, depende do SUS. O SUS depende do recurso público. Se o recurso público precisa ser desviado ou precisa ser aplicado para aqueles 30% da população que tem acesso à rede privada, que usa a rede privada porque tem renda e condições para isso, então aí nós estamos falando de que justiça? De que eficiência da aplicação do recurso público? A gente vai usar o recurso público para beneficiar 70% da população brasileira ou 30% da população brasileira? A mesma coisa do empregado doméstico. São 6 milhões, menos de 6 milhões de empregados domésticos no Brasil. Nós vamos beneficiar 6 milhões de brasileiros ou os outros 95 milhões de brasileiros que são a força de trabalho no Brasil?